Espiritismo Raiz Kids. Eu quero ver você aqui comigo, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para os pais e para os adolescentes. Mas eu falo que o mais importante é o pai parar e escutar o que nós vamos falar aqui, que é sobre o assunto que é drogas na adolescência. A minha convidada de hoje, ela é uma adolescente que ela passou por esse procedimento das drogas e ela acabou que foi até moradora de rua e hoje ela tá dentro do espiritismo, tá dando um show aí dentro do espiritismo raiz. E é a Vicky, daqui a pouquinho ela vai entrar aqui com a gente, ela já tá aí, daqui a pouquinho vocês vão ver, conhecer um pouquinho da história dela, né? Que tem tanto a acrescentar para tantos pais, que eu falo, por muitas vezes eu já falei aqui e vou continuar repetindo. Aqui é Espiritismo Raiz Kids para as crianças, mas as crianças aqui é de 0 a 90. Então, se você tem essa idade de 0 a 90, fica aqui comigo que você vai adorar, tá bom? Vamos animar um pouquinho a sexta? O Filipinho tá aí hoje, Filipinho? Acho que eu ouvi você entrando aí, hein? Tá começando, se prepara, pega a pipoca que tá chamando. A tia Angel já tá chegando, com a turma do Dudu, tá confirmado. Então já chama todo mundo, que já vai começar a nossa live. Vamos aprender o que Jesus nos deixou de mais valioso. O amor verdadeiro, então vem. Na live, na live, na live, aprender com a gente. Na live, na live, na live, se divertir com a gente. E aí, já aprendeu a musiquinha? Quero ver você cantando, hein? Tá começando, se prepara, pega a pipoca que tá chamando. A tia Angel já tá chegando, com a turma do Dudu, tá confirmado. Então já chama todo mundo, que vai começar a nossa live. Vamos aprender o que Jesus nos deixou de mais valioso. O amor verdadeiro, então vem. Na live, na live, na live, aprender com a gente. Na live, na live, na live, se divertir com a gente. Ah, gente, eu já tô muito feliz que eu só tô vendo pessoas queridas entrando aqui. A Vivi tá aí. Ah, tô muito feliz. Vambora. A Belinha. Oi, Belinha. Belinha agora não para de pular corda, nem dá atenção pra tia Angel. Churururu. 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 Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Churururu, churururu. Tá esquentando a cesta aí? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim.
sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Tchurururu, 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 tchum, tchurururu, tchurururu, tchurururu. Muito legal essa musiquinha, não é? Ela é nova aqui pra gente. Eu já fiz ela, eu acho que foi uma vez aqui. Então vamos preparar pra gente chamar a Vicky. Nós vamos convidá-la para um bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo bem gostoso para os pais aprenderem mais do que as crianças. E nós vamos fazer a prece inicial aqui e dar continuidade. Deixa eu chamar aqui minha convidada linda. Oi! Nossa, gente, olha como ela está maquiada hoje, super produzida. Ai, obrigada. Assim eu fico sem jeito, você também tá linda. Isso tudo é pro Kids? Ah, claro, também. Tem que você me arrumar, né? Depois do jantar, vamos aproveitar tudo de uma vez e se arrumar. Por que não? Tá linda, tá muito linda. Eu adoro quando você se maquia. Obrigada. Eu queria saber fazer tudo isso que você faz. Eu não dou conta de fazer nada. Pior que a palavra é prática. Treina, 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 uma hora vai sair. É bem assim. Tá tudo bem com você? Eu tô bem, graças a Deus. Tive um dia maravilhoso, graças ao bom Deus. E você, como é que você está? Graças a Deus, tudo na paz. Nós temos que só agradecer, né? Só Mesmo com as agradecer. dificuldades que a gente tem dia a dia, obstáculos, vamos agradecer, que tá bom demais, Claro. né? Nossa, só temos a agradecer mesmo. Nada, independente de qualquer coisa, né? Agradecer sempre. Isso. Vicky, eu resolvi te convidar porque nós trabalhamos juntas, assim, mais ou menos, né? Nós estamos Sim, dentro do canal Espiritismo Raiz, nós somos uma equipe, né? Então, claro. assim, eu converso muito com a pupila, eu converso muito com você. As pessoas talvez não sabem, por mais que eu moro aqui em Belo Horizonte, vocês moram aí com o Eduardo, as pessoas acham que a gente está distante, mas não tá, porque tem trabalho. E eu sei que aqui fora do Instagram vocês trabalham demais, é o tempo inteiro Sim. atendendo, é o tempo inteiro trabalhando dentro do Instagram e fora outras coisas que a gente não pode contar, né? Outros novos Surpresas, projetos. surpresas. É, Tem muita surpresa por aí, mas eu sei que você está trabalhando muito e eu quero te agradecer e te dar parabéns, porque você entrou para a equipe e entrou só para somar, porque é só coisa boa. muito, Fico muito muito, feliz. muito obrigada. E eu também sei que aí não é diferente, né? Também trabalho duro, além das lives, eu sei que você faz aí um monte de coisa e você é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Fico muito feliz de estar nessa equipe maravilhosa, porque é o melhor lugar que eu poderia estar no momento onde eu deveria estar mesmo. Nada fora dos parâmetros. Hoje nós vamos contar um pouquinho, bater um papo sobre as drogas na adolescência, né? Porque você teve essa experiência que hoje você, graças a Deus, passou por tudo isso e está aqui para contar, que isso que é importante. Muitas Claro. das vezes, Luke, eu falo aqui com as pessoas que o nosso Instagram, do Espiritismo Raiz Kids, eu não posto só coisas de kids. Eu tenho que postar para o adulto, para o pai. O pai que tem que ler a informação e passar para a criança dele da forma que ele acha mais fácil. Quando eu estou Com na certeza. evangelização presencial,
por exemplo, eu trabalho lá com evangelização presencial em Pedro Leopoldo, eu estou vendo a carinha da criança. Eu sei se ela está entendendo, eu sei a idade que ela tem. Quando eu estou aqui pelo Instagram, eu não sei quem está me assistindo. Eu não sei a idade da criança. Muitas vezes o Instagram não é da criança, é do pai. Então eu sei que entra adulto e é o pai e a criança assistindo. Então, cabe a nós aqui do Kids e do Espiritismo Raiz também, passar a informação e o pai pega essa informação e passa para a criança dele da forma que ele acha que deve ser passado. Então, tudo que você falar aqui, você não precisa te preocupar, porque se a criança não entender ou ela quiser alguma outra informação, ela pergunta para o pai. E Claro. isso é muito importante. E outra coisa que é importante, que a gente vai iniciar o papo assim, é as drogas hoje, assim como o sexo, é um assunto que ele já está sendo falado dentro das escolas. As escolas, está dando eco, tá? Tá dando eco aí. Aí, Tá dando no meu? Tá dando? é, Deixa eu ver. aí, mas deu. É meu? As escolas hoje, elas já estão introduzindo dentro das matérias, falando sobre sexo e falando também sobre droga. Os professores estão fazendo isso. Eu dou total apoio e parabéns aos professores e às escolas que fazem isso. Mas o que a gente tem que falar é que esse assunto tem que ser falado primeiro dentro de casa. Os pais têm que Claro. falar sobre sexo, os pais têm que falar sobre droga, porque a criança vai aprender isso na escola, mas ele já foi orientado pelos pais. Se a criança é orientada só pela escola, ele vai esconder dos pais. Então, ele vai fazer o uso de droga e não vai contar para o pai e para a mãe, porque vai achar que não é permitido. Sim, da Então, vai mesma achar forma que de não é o sexo. permitido. É muito complicado isso. E Tem que como que sempre. foi assim para você? Você teve essa informação dentro de casa ou seus pais nunca conversaram sobre droga com você? Não, então, isso ocorreu muito pouco, sabe? Porque assim, né? Qualquer pessoa que fala droga já entende que é algo ruim, que não é algo que a gente tem que chegar perto, etc. Só que nunca que eles pegaram assim, sentaram comigo e falaram: Ó, é assim, assim, assado, você não pode por causa disso. Nunca teve essa conversa que eu acho crucial, pois uma pequena conversa dessa pode ajudar muito a pessoa. Muito, muito mesmo. O adolescente, principalmente, porque para quem é pai, né, de adolescente agora, ou até lembra, se recorda aí da adolescência, a gente sabe que nesse momento é uma fase que os hormônios estão a mil, onde a gente quer conhecer o mundo inteiro, só que a gente não tem independência para isso, muito menos cabeça, porque ainda somos muito jovens, mas desejamos isso muito. Então é uma fase muito complicada, que os pais têm que estar muito atentos mesmo. Eu acho que até a adolescência, como você vai criando mais liberdade, pois você está criando mais idade, você tem que ter mais atenção ainda redobrada do que uma criança. Porque uma criança é uma atenção diferente. Eu acho que são atenções diferentes, muito importantes, muito cruciais. Mas a do adolescente é muito importante mesmo. E na minha família nunca teve isso. Nem sexo, aprendi tudo na escola, tudo em aulas, e daí depois com amigas, conversando, e daí eu já comecei, na minha época já entrou a era do celular, então a gente já tinha um monte de informação, e hoje eu também, a maioria das crianças já tem um monte de informação, então eu acho que muitas vezes até piora, porque você pode ver coisas que você nem deveria ver na sua idade, então é muito complicado. Isso é até um alerta também para os pais, crianças que têm celular, que ficam sem celular sem os pais saberem, fiquem de olho sempre, até é uma coisa legal de se recordar. Porque realmente a internet hoje é vasta de conteúdo bom, mas também é vasta de conteúdos inapropriados, conteúdos que não são legais e que não vão agregar em nada. Então, né, vamos ficar sempre atentos. Mas realmente na minha família nunca teve essa conversa. Só depois, quando eu já tava nos vícios, que Ele já aí que sabia que teve alguma você conversa. era usuária e resolveu falar sobre o tema droga, mas não foi É, falado antes as consequências, se não, você usasse, que você ia ser apresentada na escola, isso aí não. não conversaram. Exatamente, não, nem um pouco. E realmente falta, porque talvez se tivessem essa conversa comigo, eu também não teria feito tanto das coisas que eu fiz, sabe? Então a conversa é crucial. Comunicação, eu acho que é crucial em qualquer tipo de relacionamento, seja de pai, filha, namorado, namorado, o que for. Comunicação é básico, assim, é muito bom. E você Uhum. falou uma coisa muito importante aí, Vicky, que eu também tenho falado muito isso aqui.
O pai de menino, não, de menina, não deve achar que só porque a filha dele é menina, ele não deve falar sobre sexo ou sobre droga com a filha, que é a mãe que tem que falar. Não! Às vezes a filha mulher tem mais liberdade com o pai. Às vezes ela Claro. sente mais liberdade de conversar com o pai. Então, os pais que têm filha mulher, chega para a filha mulher e pergunta, olha, como que tá na sua escola? Tem algum amigo seu usando droga? Você já viu? Quais as consequências? Então, o homem tem que Sim. falar com a mulher, sim. O pai não tem que conversar só com o menino, não. Os papéis têm que ser juntos. Se o pai e a mãe conversar junto, melhor ainda. Porque É, aí é melhor o equilíbrio, né? isso, e porque você não fica com medo, você não fica aquela coisa assim, ah, eu tenho medo do meu pai, ah, eu tenho medo da minha mãe. Não, você não tem que ter esse medo. Tem que ser pessoas que você consegue sentar junto e conversar, né? E entender que são pessoas que querem o seu bem. Por isso que elas estão falando aquilo, porque se elas não quisessem, elas não falariam nada, entende? É muito adolescente tem esse negócio, tipo, nossa, meu pai é muito chato, não deixa eu fazer nada. Mas muitas das vezes é pro seu próprio bem. E depois, ó, pode ter certeza, ele você vai agradecer. Entende? É, Tá. é, é difícil, mas realmente é verdade. Muitas coisas que eles proíbem, que eles não deixam sair, quando tá, né, na fase da adolescência, realmente é pro seu bem, para que você depois não fique prejudicado. E é verdade. Isso. E com quantos anos você começou, ou com quantos anos você experimentou, foi apresentada para as drogas? Como que foi? Então, começou com os meus 15 anos. Foi bem num momento assim crítico da minha vida. É até legal falar, pois em momentos conturbados a gente busca, né, tentar fugir da realidade, tentar sair, tentar ir em algum lugar. E muitas dessas a gente acaba indo para as drogas mesmo, que foi o que aconteceu. Os meus pais divorciaram e eu fui morar com a minha mãe. E foi nessa época que eu comecei a ter mais liberdade para sair, para poder fazer minhas coisas e tal. E aí eu também, aí junta também, né, com a parte do sexo, que eu conheci uma pessoa, comecei a ficar com essa pessoa já fumava maconha, já era usuária de droga, e ela acabou me apresentando, né? Mas eu não posso também falar, não sou hipócrita, porque eu também tinha curiosidade, tinha vontade, pois também nunca ninguém tinha me conversado sobre isso comigo. Então eu tinha total curiosidade em conhecer, de saber o que era, como era, o que que ia me dar. E aí a gente acabou usando, a gente ficou por pouco tempo, e aí só que ele acabou me apresentando num lugar, né, como que eu posso dizer? De rolê, né, de frequentar, assim, pra ir com os amigos e tudo mais. No caso era uma praça, e depois eu fui pra um bar de rock também. E aí, lá que eu conheci tudo. Conheci pessoas, conheci drogas, conheci tudo. E aí entrou numa fase muito complicada, porque a minha mãe, obviamente, eu saberia que ela jamais ia apoiar isso. Só que aí, quando você está nessa fase de adolescente, que você quer sair, que você quer rolê, que você quer curtição, você mente. Entendeu? E é muito complicado isso. Então eu vivia mentindo. Até hoje eu peço desculpa pra ela. Eu falo, nossa, desculpa porque eu menti muito já pra você, que eu falava que eu tava em tal amiga e não tava. Então é algo, por isso que eu falo, os pais eles têm que ficar muito atentos. O meu pai ele tinha um pouco disso, até por isso que quando eles divorciaram, eu comecei a sair mais, porque com ele falava com a mãe da menina que eu ia na casa, o horário que eu ia voltar, onde eu ia estar, me ligava frequentemente, e isso é uma coisa crucial, sabe? Eu vejo que você adolescente você vai achar muito chato, porque eu achava muito chato, mas é Eu acho muito crucial. chata. A gente fica com esse negócio, tipo, nossa, meus pais não me liberam pra nada, nossa, meus pais são muito rígidos. E daí a gente normalmente conhece algum amigo que tem os pais liberais, né? Que é os pais que deixam fazer tudo. Mas depois você vai ver onde a criança, o adolescente vai estar, entendeu? Então é muito complicado. Então, pais, sejam rígidos mesmo, com educação, mostrando, também não precisa ser grosso nem ignorante. Ouça, né, o lado do filho, o que ele quer fazer, para onde ele quer ir, veja como é o lugar, porque também eu sei que tem pais que são muito chatos, já rígidos até demais, que não deixa a adolescente fazer nada. Então vejam certinho, converse com os amigos, tenha amizade. Uma coisa que eu aprendi muito, ter amizade com os amigos do seu filho. Isso é muito importante, pois você, mãe, pai, sabem quando presta e quando não, a pessoa já não é muito de boa índole. É, Quando mãe e pai falou que essa amizade não é para você, escuta. Porque é, é Não só batata. amizade, namoro também, porque a minha mãe já falou e eu fui lá e quebrei minha cara. Então, escutem quando a mãe fala, não vou com a cara, não é uma boa pessoa, porque é verdade. É verdade. Isso mesmo. E isso é muito bom. Meus pais faziam muito isso. Eu comecei a sair, eu fui liberada para sair mesmo com os meus 18 anos. Antes dos 18 anos eu não saía.
E sempre eu tinha que dar satisfação. Eu lembro de uma vez que eu tenho guardado isso até hoje, e hoje eu dou graças a Deus que o meu pai fez isso comigo, porque Uhum. senão o mundo a gente está do jeito que está aí por isso. Tinha o aniversário de 15 anos. Quando é festa de 15 anos, todo mundo na escola, todo final de semana tinha festa, porque era Sim. uma fazendo o aniversário e sempre tinha festa. E aquela semana ia ter uma mega festa de uma menina chiquérrima da rua e que estava a rua inteira preparando para a festa. Meu pai viu minha mãe comprando roupa para mim ir, sapato para mim ir. Eu me arrumei toda na hora que chegou na festa, no horário de ir na festa, que eu estava pronta vestida. Meu pai falou: Você não vai. Você não vai Não. porque você não pediu. Você arrumou a semana inteira, você fez tudo, mas você não chegou para mim e não pediu se você poderia ir. Aquilo eu guardei, guardo até hoje, está aqui. Se um dia eu tiver filho, eu vou passar esse ensinamento igual eu estou passando agora e falando para vocês. Naquela época a gente não entende, a gente acha o pai chato, a mãe chata, a mãe do coleguinha que é melhor, porque a É, mãe de fulano é melhor. E é sempre os verdade. pais são os piores. Mas isso eu aprendi a ter respeito com meu pai, eu aprendi a sempre pedir antes de ir, porque a criança Claro. se torna adolescente, ela acha que ela tem 18 anos, ela pode ir aonde ela quiser. E ela, Independente. É. e ela Ai, fica no mundinho dela dentro de casa, dentro do quarto, e não conversa com ninguém. E esse não conversar com ninguém, que os pais têm que ficar atentos. Muitos pais falam assim: meu filho é adolescente, só fica no quarto vendo videogame. E aí? E o que você fez para o seu filho? Você tirou ele do quarto? Você colocou uma regra que ele tem que ficar com a família? Que ele tem que sentar na mesa e almoçar com a família? Que ele tem que contar como que foi a semana? Que ele tem que contar como é as amizades? Quando ele vai sair? Aonde que ele vai? Com quem ele vai? Parece chato, às vezes a gente não entende, mas isso é muito bom. Hoje eu tô com 40 anos e eu que ligo para os meus pais. Com 40 anos eu ligo para o meu pai e para minha mãe para saber, eles sabem onde eu tô indo. É um respeito, é um carinho não que sei se é isso um fica. caminho. E Sim. talvez E se pode eles ser. não fossem assim, eu teria oportunidade de ter entrado no mundo das drogas por diversas vezes. Eu acho que o Sim. meu caso não foi na adolescência, que eu não fui apresentada na adolescência. Eu fui apresentada em uma outra fase, que é a faculdade. A faculdade também. Também é crucial para quem faz faculdade. É dois pulos para você desandar e se apresentar das drogas. É muito fácil, isso é verdade. Isso é E muito sobre verdade. as drogas, assim, o que que ela te causou de sintomas? Você passava mal? E que tipo de droga que você chegou a usar? Você foi no fundo do poço? Como que foi a questão da droga? Então, eu cheguei no fundo do poço. Eu posso falar aqui que eu já usei de tudo que vocês podem imaginar, eu já usei. E isso é horrível, porque eu consigo. Eu me analisava naquele tempo, mas eu era tão confusa que eu nem conseguia ver. Mas hoje, eu vejo o quanto eu era diferente. Eu comecei, né, bebendo, porque a bebida, querendo ou não, é uma das coisas mais fáceis que você tem acesso hoje em dia, e no cigarro, né? E depois foi apresentado para maconha, e aí depois foi para alucinógenos. E até aí ainda tava, porque eu tava no começo, ainda meu cérebro nem tava tão acostumado com isso. E aí depois foi, acho que o pior que eu até falo, então pais aí que conhecem pessoas que usam e sabem a dificuldade que é a cocaína, eu acho que essa droga é uma das piores que tem, porque ela realmente te leva para o fundo do poço. E aí eu comecei a utilizar, e aí já mudou totalmente o meu comportamento. Aquelas que eu tinha usado antes até mudavam de eu querer sair e ficar mais fora de casa do que dentro de casa, mas a cocaína começou a me deixar realmente agressiva. Ou seja, minha mãe falava qualquer coisa, eu já estava quebrando o pau, já estava gritando. E foi uma época horrível, que a gente só brigava. E principalmente hoje que a gente tem conhecimento do espiritismo, até se eu focar, eu consigo ver o quanto de espíritos que eu levava para lá. E era assim, que eles estavam amando a discussão. Para eles era um teatro maravilhoso, eles estavam adorando. Então, é horrível, horrível. E aí continuei, e era uma coisa. E isso que é o pior das drogas. Você depende uma da outra. Ou seja, eu cheirava muito pó, e aí eu ia lá, fumava maconha para poder dar uma melhorada.
ia beber um pouco, fumava cigarro, e aí vem uma mistura e você começa a misturar, e é um ponto que você vê que você não consegue mais usar uma das coisas, tem que sempre usar duas ou mais, porque é o que vai te saciar. E até o que acontece com a cocaína. Para as pessoas muitas vezes irem pro crack, é porque a cocaína já não tá mais fazendo efeito nenhum. E eu cheguei nesse nível, aonde eu fui, só que realmente nessa fase eu já estava muito mal mesmo, e estava morando num lugar também que não era um lugar assim legal de se morar, era um lugar bem precário. Mas claro que isso não justifica, só que com todas as coisas que já estavam ocorrendo na minha vida, foi dois pulos assim para eu cair. Tava casada ainda, que depois até um assunto da gente fazer uma outra live de namoro na adolescência, porque, gente do céu, é só problema. E realmente eu cheguei a experimentar. Foi a que eu menos usei, graças ao bom Deus, porque daí eu acabei conhecendo o espiritismo e transformou totalmente minha vida. Mas foi a pior. Realmente, aí o crack já você não fica com vontade de fazer nada. Eu literalmente dormia o dia inteiro e chegava de noite, e daí a gente queria ir usar e fazer qualquer coisa para conseguir. E não comia, igual eu falei, gente, assim que me olha, hoje eu peso 65 quilos, eu cheguei a pesar 43 quilos. Então eu era muito magra, muito. Meus dentes, eu tava ficando tudo amarelado, eu tava realmente precária. Eu já cheguei a fumar 2 maços de cigarro por dia. Então é algo assim surreal, surreal. Realmente eu agradeço, a única coisa que eu agradeço mesmo ter passado por isso é para aconselhar vocês, porque eu sei, eu vivi no pior do pior que vocês podem imaginar. Então por isso que eu falo, realmente. E nessa época, por exemplo, os meus pais já nem, sabe quando desistem? E aí que tá. Não tem força para Porque, lutar, porque quem tem que sair dessa é você. sim, Você e que olha, tem que querer sair dessa. exatamente. Eu vou falar que conselho não faltou. O meu pai, nessa época, eu não estava comunicando com ele, eu não estava tendo contato com ele, porque realmente a gente estava brigado na época. Hoje, graças a Deus, não temos mais isso, mas na época eu não queria ver ele. Só que com a minha mãe eu mantinha contato constante. E ela sempre me aconselhava, ela sempre falava: quando você vai parar com isso? Quando você vai largar desse cara? Porque, querendo ou não, ele me influenciou e me influenciou muito. Ai, mas não existe influenciador. Existe, gente. Você está com uma pessoa que usa e a pessoa fica lá o tempo inteiro usando, o seu inconsciente ele vai querer experimentar. E faz parte, entendeu? É, E a minha mãe sempre falava: quando você vai largar desse cara? Quando que você vai mudar? Quando você vai fazer diferente? Só que só, juro, só quando eu olhei pra mim ao ponto de eu não me reconhecer, eu nem me olhava mais no espelho. E quando eu olhava, eu não me reconhecia. E aí, graças a Deus, que hoje em dia eu sei que foi o meu anjo da guarda aí me induzindo, que eu abri um vídeo do Eduardo, do Espiritismo Raiz, que me deu o estalo. Eu falei: o que que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tinha 17 anos na época. Eu falei: eu tenho uma vida pela frente, eu sempre tive sonhos, eu sempre almejei coisas boas, ter uma casa. Nunca fui uma pessoa que não tinha sonhos. E do nada tá naquela situação de não estar mais ligando pra nada, muito pra aparência, pra nada, eu não ligava mais pra nada, eu só queria drogas, e isso é horrível. E aí eu cheguei no dia lá, o meu ex-marido chegou em casa, eu falei que eu não queria mais esse tipo de vida e que convidei ainda, falei: se quer vir, eu te apresento, porque realmente um dos nossos maiores motivos de uso da droga era por não saber o sentido da vida. A gente se questionava muito sobre isso, tipo, porque eu sempre fui muito cética, tipo, se Deus é justo, ele não vai jogar a gente aqui na Terra e falar: vivam da forma que quiserem, muito menos a desigualdade. E o Espiritismo, sendo maravilhoso, ele responde tudo isso. Então, a gente começa a compreender e ver o porquê existe a desigualdade, que Deus, o que o Deus mais é justo. E me respondeu, e eu comecei a ter o sentido na vida, que era realmente auxiliar as pessoas, fazer a caridade e nos ajudar a fazer a reforma íntima. Eu falei pra ele: eu quero mudar, não consigo mais viver desse jeito. A gente também já não estava mais batendo no relacionamento já de tempos, e ele não quis. Tudo bem, escolha dele, o livre-arbítrio dele, e ele foi embora. E aí, depois disso, é uma coisa que eu sempre falo: quando você abre as portas para o bem, elas também abrem para você. Então, e sempre há tempo. Você pode estar no fundo do fundo do fundo do poço, mas se você está disposto a mudar, está disposto a recomeçar, as portas do bem irão abrir para você. Sério, é incrível, é surreal. Era assim, cada coisa que eu via acontecendo, eu falava: só pode ser Deus mesmo, porque não tem outra alternativa, sabe? E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava na rua, que você passou uma grande parte, você andava na rua porque você era ali que tinha as drogas, que te alimentava, era as drogas. Alguém chegou para você, alguém chegou para tentar te ajudar, te tirar das drogas, ou em nenhum momento foi por você mesmo? Ninguém, nenhuma amiga, ninguém tentou te resgatar?
Não, é porque aí que tá. Como eu conheci tudo isso com 15 anos, eu fiquei 4 anos nesse rolê, assim, de rua mesmo. Porque era como a gente chamava, então eu nem consigo achar uma palavra melhor pra falar. Só que todos os meus amigos eram assim já, entende? As pessoas ao meu redor gostavam e gostavam. Isso que eu acho surreal hoje em dia. E até entendo, porque eu também já gostei, de ficar na rua. Por quê? Porque essas pessoas são realmente pessoas que não querem responsabilidades. E muitas, a maioria, na verdade, com traumas de família. Então também não querem ir para casa e receberem ajuda. Assim, se eu contar, eu conheço cada história bizarra de familiares assim que fizeram com as pessoas, meus ex-amigos, que viviam lá daquele jeito. Então, o que a gente fazia? A gente se ajudava na rua. Então, a gente dormia lá em alguns lugares, desde casa abandonada até lugares onde mendigos mesmo dormiam, e até o bar de rock que a gente frequentava, que também às vezes aceitava que a gente dormisse lá. Então, era todo mundo, não tava todo mundo no mesmo barco. A gente sempre falava isso, era todo mundo no mesmo barco. Então, né, nessa época de rua, eu ainda, por incrível que pareça, ainda estava melhor do que quando eu aluguei essa casa com meu ex-marido, porque quando eu aluguei essa casa que eu conheci o crack. Antes disso, ainda não tava, eu tava muito mal, mas não tão ruim, porque eu nem passava pela minha, nem cogitava essa ideia de experimentar o crack. Na verdade, abominava. Não, nossa, não queria chegar perto. Só que por isso que eu falei, influências. A pessoa realmente me influenciou e conseguiu. Então, vocês veem como a influência realmente é verdade. E então a gente o que fazia era procurar comida, né? Pedir. Eu jogar malabares também, que eu era malabarista, as pessoas também eram. Era isso, era fazer dinheiro para comer alguma coisa, para comprar, daí eu comprava maconha, comprava cigarro, comprava tudo para tentar fugir da realidade mesmo. E no final da noite eu dormia moída, andava com uma mochila enorme, pesada nas costas. Nossa, só problema mesmo. Só que E realmente não essas teve. ninguém. Não. E desse barquinho, assim, dessas pessoas que estavam junto com você no mesmo barco, só você saiu, que você tem notícias. Só você saiu e. Eu e mais uma pessoa, que eu tenho notícia, assim, que eu sei, porque hoje em dia eu tenho muito pouco contato, mas essa pessoa, graças a Deus, também saiu e hoje em dia, você tem noção, tá construindo a própria casa, graças a Deus, e também, nossa, eu fico muito feliz, mas só. E isso não é nem porque realmente as pessoas elas se acomodam e ficam. O que eu conheço mais é pessoas que pioraram. Conheço pessoas que eram vivas, que eram. Nossa, eram pessoas que chegavam assim no rolê e iluminava, eram pessoas divertidas. E por experimentar o crack, viraram catador de reciclável e não sabe mais nem o nome direito e realmente já ficou, sabe, nem é lúcido mais. Então, eu conheço muito mais gente que piorou do que melhorou, infelizmente, né? Mas faz É. parte. Então, vou falar um pouquinho agora do espiritismo. Aí, quando você estava em casa, você clicou lá, viu o vídeo do Eduardo, deu aquela luz, te chamou, te intuiu, e aí você voltou para o espiritismo. Aí você foi conhecer o espiritismo, ou você já conhecia ou nunca tinha ouvido falar? Como que foi esse amor, essa paixão? Não, eu nunca tinha ouvido falar mesmo, assim, do espiritismo. Uma única vez eu fui num centro espírita, eu nem sabia que era um centro espírita, pra você ter noção. Eu só fui acompanhar a minha cunhada, que ela ia, e eu fui com ela, e ainda eu chorei no dia, na hora do passe, eu chorei muito. Eu nem consegui entender o porquê que eu chorava tanto. E na época eu já não já usava drogas, mas não a pior, né? Mas eu não consegui entender. Mas depois passou, nem liguei mais. Na época eu conheci outras religiões, eu nasci na igreja evangélica, né? Minha família era tudo da igreja evangélica. Conheci outras religiões, mas nenhuma me saciava, assim, nenhuma dava a resposta que eu queria, nenhuma me falava o sentido da vida, nenhuma falava o porquê essas injustiças, né? Que hoje em dia eu sei que não são injustiças, tinham no Uhum. mundo. Qual o motivo, né? E aí, quando o meu anjo da guarda me induziu para eu ver esse vídeo, eu fiquei de cara, assim, eu falei, gente, como assim? E daí eu juro, eu maratonei, assim, de um vídeo foi para 30, 40 vídeos eu assisti, assim. E cada vídeo eu ficava impressionada, impressionada. E foi. Aí eu falei, não, eu vou virar espírita. E realmente não tem. Porque foi isso que me tirou do buraco. Então não tem por que eu não me apegar a isso. E principalmente, batia muito na tecla de passar isso adiante. Então eu comecei a me policiar em tudo. É que esse meu Instagram, ele é novo, mas meu antigo Instagram eu sempre postava conteúdos espíritas, porque é a maneira das pessoas verem o que você faz e o que você deixa de fazer hoje em dia, rede social. Então, vamos passar coisas boas, né? Porque já basta de pessoas que passam só porcaria, só coisa que não agrega em nada na vida.
Então, realmente falei, não, vou levar isso muito a sério. Daí eu comecei a fazer, eu fazia o evangelho 3 vezes na semana, pegava lá, abria, depois comecei, quando eu voltei a trabalhar, que eu arrumei um emprego mesmo, comprei os livros, falei, não, eu não vou desistir, porque eu vejo que realmente é o único caminho. E o pior, porque eu tinha ciência que quando você sabe e não segue, é pior ainda, viu? É, aí eu falei, É, não, já basta de o tudo errado que eu chamado é fiz. forte. Eu não quero ser cobrada por saber e não fazer. É muito, muito ruim isso. Eu falei, não, vamos fazer certinho. Ainda, claro, tinha alguns problemas por viver num ambiente um pouco conturbado, que depois eu fui morar com meu pai, e meu pai tinha alguns problemas, e aí acabava me abaixando um pouco minha vibração, mas sempre tentando lutar, sabe? Sempre indo atrás. Por incrível que pareça, a coisa, o pior pra mim de parar, graças a Deus eu acredito realmente que os espíritos me ajudaram, que eu não tenho mais vontade de usar droga nenhuma. Mas o que mais foi difícil foi o cigarro, por isso que eu também falo, não é porque é legalizado que faz bem, pelo amor de Deus, não fumem, porque é horrível. E realmente foi o mais difícil, assim, que eu já era espírita e mesmo assim, às vezes eu fumava por dar vontade, sabe? Era horrível. E aí, graças a Deus, hoje também controla esse vício. E é isso. E agora aqui, né? Então você vê como que é E as aí, coisas. do espiritismo, hoje, depois nós vamos falar da parte que você faz do tarô, né? Do espiritismo, hoje você já desenvolveu alguma mediunidade? Você já consegue ouvir? Você já consegue ver? Sim, graças a Deus. Uma outra coisa que eu nunca pensei que ia acontecer comigo. Depois que eu vim morar pra cá, passou acho que um mês por aí, e aí eu já comecei ouvir espíritos, comecei a ouvir. A intuição foi aflorando, né? Depois eu comecei a ouvir. Aí depois eu comecei a incorporar, eu incorporei antes de ver. Quando eu vi era só uma luz, eu não via nitidamente. Hoje em dia eu já vejo com bem mais nitidez, assim. Ainda falta alguns detalhes, mas se eu foco bem, eu consigo ver bem. E incorporação, escutar, ver e psicografia, né? Que agora eu tô começando a aprender. Que eu comecei, eu e a Pupila começamos, a gente deu uma pausa e agora vai voltar. Que foi muito legal, mas assim, o campo da mediunidade é incrível, né? Então tem sempre muito a desenvolver. E é algo que eu não quero parar tão cedo. Estudar muito, muito, Estudar muito. É muito, tipo, nossa. as pessoas passam, eu falo assim, muitas pessoas perguntam assim, eu quero conhecer a doutrina e quero desenvolver. E as pessoas acham que é brincadeira o que a gente fala aqui, mas a gente fala 5 obras de Kardec e pelo menos 3 vezes na semana fazer o Evangelho no lar. Se você quer desenvolver realmente a sua mediunidade, é Evangelho no lar todos os dias, porque você vai ser atacado. Porque você vai começar a estudar, você vai começar a desenvolver. Então, você tem que fazer. E não é bobagem. Aí tem pessoas que falaram assim, mas eu tenho a mediunidade. Eu começou a dar eco de novo. Acho que é Ai, peraí. aí. Deixa É, eu ver. Tá melhor? aí, melhor. Tá. Aí tem pessoas que falaram assim comigo, Angélica, mas eu já escuto, eu já vejo, eu nunca li as obras de Kardec. Ok, se você já tem essa mediunidade, estuda, porque ela pode ser usada errada, da forma errada. Você pode ser induzido por um espírito que não é legal. Então, você Exato. tem que estudar. Então, não adianta você querer pular etapas. Tem gente que acha que, olha, hoje eu virei espírita, eu vou dormir e vou acordar falando com o espírito. Não é assim. Não é assim. Então você É um tem que processo. estudar. É um processo. Você tem que estudar, senão não adianta. Eu, Sim. E na minha também, se você não intimidade, estuda, se você não estuda, você vai até diminuindo. Muitas vezes fecha a sua mediunidade. Eu já vi vários casos sim, que fecha mesmo a mediunidade por você não se dedicar para isso, né? De estudar, de se dedicar mesmo. sim. Eu converti, eu tive, quando eu entrei na doutrina e quando a mediunidade minha começou a ter abertura, eu conversei com Deus. Eu sentei e falei assim, Deus, deixa eu falar uma coisa do Senhor. Tudo bem que a minha mediunidade está abrindo, mas vai devagar, uma coisinha de cada vez. Abre um lado, deixa eu aprender, deixa eu desenvolver, depois outra coisa. E eu acho que tem que ser assim, porque assim eu estou aprendendo. Imagina se vem tudo de uma vez. A gente não consegue, Não. a carga, a energia. Nós estamos aqui na frente, o pessoal não sabe a energia que a gente pega das pessoas.
né? E que a Sim, gente tenta transmitir sim. também, mas que a gente pega das pessoas. Então, assim, é um trabalho que todo mundo que quer conhecer a doutrina tem que desenvolver. E você, Claro. graças a Deus, está no caminho certo, está aprendendo cada dia mais. Eu vejo que você está estudando e a sua mediunidade está abrindo cada dia mais, e isso é maravilhoso. Ai, Muito, é muito incrível. bom. Mas E realmente esse negócio dos ataques é verdade, porque mesmo assim, nós aqui, né, que já tem um conhecimento um pouco maior, tá sempre fazendo evangelho, a gente é atacado sempre, sempre. sempre. E isso você tem que aprender a controlar, porque nem todo mundo sabe mesmo controlar e saber manusear essas mensagens que os obsessores passam, então é realmente muito complicado. Sempre você tem que estudar para saber. E oração também é algo maravilhoso de se fazer. Esse negócio que você falou de Ótimo. conversar com Deus é verdade, sentar e ter uma conversa sincera, falar, e aí, pai, vamos conversar? É Converso com ele como muito. se fosse um amigo. Eu tomo a responsabilidade desse jeito mesmo. Eu falo assim, Deus, vem cá. Jesus, senta aqui do meu lado, vamos bater um papo. Eu falo Vamos desse bater jeito um. mesmo, para ele entender. Eu falo Eu assim. entendo, eu entendo, eu falo. Aí eu começo sempre agradecendo e depois eu falo, então, né, vamos ver. E aí a gente vai prosseguindo. Mas a prece sincera eu acho que é a melhor prece. A gente sempre se sente muito bem depois, né, no final. É incrível, assim, é tiro e queda. Se sente muito, E muito bem. outra coisa, como nós somos atacados, eu toda semana sou atacada, não tem uma semana que eu não sou atacada. Principalmente quando alguém me pede algum auxílio para ajudar, por exemplo, eu tenho a Lita, que está até aí agora assistindo, ela estava com um problema no restaurante dela, me chamou, pediu para ajudar, eu ajudei ela, fiz um auxílio para ela, no outro dia eu estava de cama. Eu não conseguia nem levantar, eu passei muito mal. Então, quando você faz o bem, quando você vai lá e auxilia outra pessoa espiritualmente, eles tomam raiva de você, porque você ajudou a outra pessoa. Então, é assim, nós somos atacados, então tem que estudar. E muitas pessoas falam assim: eu faço o evangelho no lar 3 vezes por semana, eu conheço o evangelho no lar. Aí eu falo assim: você já leu as páginas final? Não, o que que tem nas páginas final? Gente, as páginas final do Evangelho no Lar tá cheio de prece. E prece Tá de tudo mesmo. que você imaginar. Então, hoje você não tá tendo um dia legal, lá tem uma prece para isso. Aí eu tô achando que eu Sim. tô com um obsessor aqui comigo, eu tô com um pensamento negativo. Abre lá, tem a prece para obsessão. Então, vocês têm que conhecer, ter conhecimento e estudar. Agora vamos mudar de assunto para a gente chegando quase ao fim aqui. E como surgiu o tarô na sua vida? Então, né? Eu, desde os 14 anos, eu comprei, quando eu fui. A minha mãe sempre gostou muito de incenso, essência, sabe? Então a gente ia nessas lojas esotéricas e sempre comprava essas coisinhas. Aí um dia eu fui lá, a loja tava para fechar, tava com bastante coisa em promoção, eu vi um tarozinho. E daí eu comprei esse tarozinho, só que assim, nem me pus a pegar e a estudar certinho. Só que uma vez que eu acho legal contar, foi duas amiguinhas da escola em casa, acho que fazer um trabalho, alguma coisa do gênero. E a gente tava lá com o tarô, a gente falou, vamos tirar? E seguimos só o livrinho, que tem todo o tarô, o baralho cigano, que você compra bem um livreto. Vamos fazer? E foi tira e queda. Foi saindo certinho e aconteceu nos dias seguintes, tudo que tinha saído para cada uma. E a gente ficou tipo, meu Deus. Mas aí depois passou um tempo, que daí depois eu comecei a vir com esses problemas aí que eu já contei. E no final do ano passado, quando eu já tinha virado espírita e tudo mais, uma amiga do meu pai, que ela, se não me engano, é da Umbanda ou do Candomblé, não, comprou e me deu um baralho cigano. E ela falou: Toma, vou te dar, vou te ensinar o que eu sei, né? Eu só sei o básico, mas eu vou te dar porque eu acho que você vai gostar. E, nossa, eu realmente me apaixonei, assim, pelo baralho. Eu tirava, muitas vezes por intuição, já praticando, e vivia tirando e sempre dava. E olha só que legal, antes de eu vir pra cá, durante uns 3 meses, até mais, talvez, saiu a carta do navio. E a carta do navio fala de coisas vindo, só que demorado, sabe? Que demoraria. E grandes viagens também. E foi tiro e queda. Depois essa carta saía sempre, sempre. E depois eu venho aqui. E aí eu vejo que realmente era isso que ela queria dizer. Chegando aqui, além da mediunidade ter me ajudado muito, né? Pois assim eu consigo escutar o espírito melhor falando.
Eu fui estudando, né, com os espíritos me ensinando e também com o curso que eu fiz, livro, e aí foi abrangendo e ia crescendo isso e eu fui pegando muito amor. Hoje em dia eu amo ser cartomante, eu adoro. Eu vejo quantas pessoas ficam felizes também com as tiragens que eu faço. Antigamente era sempre o anjo da guarda da pessoa que vinha aqui, e hoje em dia eu tenho a minha cigana, que é a Juliana, que ela faz todo esse papel, então o que tem que sair ali para a pessoa vai sair. E aí ela me ajuda na interpretação, na intuição, falando. Então é maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada em ser cartomante, é um dos meus maiores orgulhos. Sempre quis trabalhar com carta e hoje eu tenho essa possibilidade. Eu adoro, adoro, adoro. Legal. E nós estamos orgulhosos de você, de ver o trabalho que você está Ah, fazendo, que é muito lindo, de ver, de você conseguir enxergar o que você passou e isso servir de ensinamento para outras pessoas. Isso é claro, muito bom. E sim, com eu também já passei por várias dificuldades. Eu não casei igual você adolescente, mas eu casei com 30 anos, mas também foi um casamento louco, que nem sei. Aí conturbada. depois que a gente percebe porque passou por isso, depois nós vamos fazer uma outra live junto para a gente falar desse tema sobre amor próprio. Nós nos Nossa, descobrimos quando você ótimo. passa a ter amor próprio e se descobre, você não precisa de ninguém para ser feliz. Não De precisa. Nossa, com ninguém. certeza. Muito Você menos você é se feliz rebaixa pelos sozinho. outros. Você não se rebaixa mais. Você não tá pela carência. Se você tiver com uma pessoa é para agregar e para progredir e não para regredir. Isso é total verdade. Um ótimo tema de live para a gente fazer. Nós Concordo. vamos fazer sim, sobre o amor próprio, Sim. porque eu falo assim, quanta gente manda coisas chorando, ai, que terminou, que isso, aquilo, que relacionamento, eu vou tirar minha vida por causa de relacionamento. Pessoas têm assim, se essa pessoa estava na sua vida e não deu certo, vamos viver, você não precisa de ninguém para ser feliz, a sua felicidade não depende do outro, para nada, Exatamente. para nada. Exatamente. Então, o seu E essa amor próprio, solidão. Não, pode falar, pode pode falar. falar. Não, porque a solidão, ela vira solicitude. E a solicitude é perfeita, ao ponto que muitas vezes você até gosta até mais, sabia? Eu já vi pessoas viciadas em solicitude, de gostar de estar sozinho. Porque você realmente se encontra consigo mesmo e acha uma paz, assim, maravilhosa. De fato, o amor próprio é perfeito. E quando Você você nunca se mais... encontra com esse amor próprio, essa luz sua, ela se emana e outras pessoas começam a enxergar isso em você e outras pessoas Sim, começam a ver que você é especial. Então, se tiver que aproximar alguma pessoa na sua vida para somar com você, que a gente tem que falar que tem que somar, né? A pessoa ser um parceiro, somar com você, ele vai conseguir enxergar isso em você. Então, todo com mundo tem que ter certeza. esse amor próprio. Mas aí nós vamos fazer uma outra live. Sim, eu já Então, tô para gente, pensando em várias coisas. Vai ser bem legal. então, gente finalizar aqui, eu quero te agradecer, te dar parabéns, tenho orgulho de aonde você está e vou sentir muito mais orgulho porque eu sei dos seus projetos que estão por vir. Eu sei que vem muita coisa boa aí, que você é merecedora. E eu quero voltar daqui um tempo para você contar as novidades. Tudo o que mudou, tudo Vai o que fazer uma acrescentou na live. sua Aham, vida. E claro. nós vamos fazer muita live ainda. A gente vai ficar com essa parceria grande aí. A Sim, Pupila eu falando aí adorei. com orgulho de você. Todos É, nós. eu sim, Todo mundo é muito especial nessa equipe, graças a Deus. Eu queria graças que a você Deus. deixasse aí, porque tem algumas pessoas que estão aqui no Kids que ainda não te seguem. Para você deixar aí o seu Instagram, falar da loja Chama Violeta, que é onde tem o seu trabalho, para as pessoas te conhecerem. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer também, né? Claro, nossa, eu simplesmente amei essa live. Tava um pouco ressabiada, fiquei com medo de falar alguma coisa, mas deu tudo certo, graças a Deus. E você também é um ser de luz maravilhoso. Eu vejo o quanto você ilumina a vida das pessoas. Na minha live, direto falam de você. E realmente não tem como não falar, porque você é realmente um ser de luz, você brilha por onde você passa. E eu também quero muito que você conquiste tudo que você almeja, né? Dos nossos projetinhos que a gente já conversa. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aí agora eu vou passar no Instagram, que é o Vic Raiz. Lá vocês podem me acompanhar, que eu sempre faço live tirando baralho cigano, conversando, vocês acompanham um pouco da minha vida. E aí, se alguém quiser, né, adquirir uma tiragem do baralho cigano, é só entrar na loja chamavioleta.com ou no Instagram também, loja Chama Violeta, e adquirir sua tiragem, que vai ser um prazer
fazer uma tiragem de cartas para vocês. E eu simplesmente amei a live de hoje. Adorei mesmo. Muito obrigada. E as pessoas me perguntaram, eu vou te perguntar aqui, porque eu não sei. A tiragem, quando você faz, você manda pelo WhatsApp da pessoa, manda por e-mail, como que é? Explica É no pra gente WhatsApp como funciona. mesmo. Ela compra, aí ela fez o Pix, ela fez o pagamento, e depois de quanto tempo? Como que é o processo? Então, o tempo para a minha assistente chamar é de no máximo um dia ou 2 dias, mas não passa de um dia. Ela vai lá, chama você no WhatsApp, que você vai deixar seu número de telefone, e aí você manda suas perguntas, e aí eu vou mandar foto das cartas e o áudio explicando e respondendo as perguntas. Mas é sempre por WhatsApp, tá? Então tá aí, tá respondido. Quem quiser, então, É, fica à vontade, que eu não tirei, mas assim, ela me chamou no privado e o que ela falou bateu, bateu. Depois nós certinho. comprovamos isso, que deu certinho. Nossa. E vale muito a pena. Então, se você tem curiosidade aí, sempre quis tirar, tem pessoas que sempre quis tirar, mas é muito caro, né? As pessoas cobram um absurdo Um para isso. absurdo, um absurdo. E também, para quem, né, quer tá na live direto, eu tiro cartas. Eu tiro uma carta na live também de graça, só que eu vou seguindo o que os espíritos vão me pedindo, a pessoa que é para eu tirar mesmo. E aí é super legal, se vocês acompanharem a live, vocês vão gostar bastante. Tem o tarô da pupila também. Nossa, entrem lá no site que vocês vão adorar. Isso aí. Então tá, eu te agradeço, muito obrigada, viu? Muito, Isso. muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de receber você aqui. Foi a primeira de muitas. E nós vamos marcar essa do amor próprio. Eu vou tirar férias agora, dia 22. Eu vou voltar em agosto. E aí, em agosto, a gente marca, tá bom? Sim, ótimo, vai ser ótimo. A gente também tem que fazer um de namoro, relacionamentos abusivos. Eu acho que é um ótimo tema legal aí para ser falado, Isso tá? aí, vamos fazer sim. Tá bom? Um Muito beijo, obrigada, viu? muito, muito obrigada. Fica com Deus. Um beijo para todos aí da live. Obrigada, né, por participarem. Eu fiquei muito, muito feliz. E é isso. Até Isso aí. primeira de muitas. Ela está pedindo para repetir o site, por favor. É lojachamavioleta.com. Exatamente. E daí tem o Insta também, Loja Chama Violeta, que lá na bio vai ter o site para você clicar e entrar. Tá bom? Isso, e quando eu vou salvar essa live e vou colocar lá também, tudo certinho para vocês. Obrigada, viu, Vicky? Aí eu vou esperar Eu você que fechar aí agradeço, para me querida. terminar aqui com o Tá pessoal. bom. Um beijo, Beijo. fico com Deus. Tchau. Pessoal, então, essa live de hoje foi com a Vicky maravilhosa. Você que é papai, você que é mamãe, não esquece, conversa com seu filho, não deixe de conversar. Ter essa conversa é muito importante. Chama o seu filho para conversar, ainda dá tempo. Seu filho está estudando, está na fase de coleguinhas, o seu filho que está na faculdade. Eu fui apresentada para as drogas na faculdade, mas graças a Deus eu corri das drogas, não fiz utilização, mas eu sei porque todos os meus amigos usaram, então eu sei te falar de todas as drogas, mas o meu caso foi na faculdade. E eu já tenho amigos que foram com 12, 13, 14 anos. O caso da Vicky aí, que foi com 15 anos. Então, você que é pai, você que é mãe, aproveita essa live, chama o seu filho, final de semana, conversa com ele. Segunda-feira nós estamos aqui às 19 horas com o Evangelinho. Aguardo você. Beijo, um ótimo final de semana para vocês. Que Jesus abençoe. Tchau, tchau.